Esse é o primeiro episódio da série Obra do Zero, Placo. Você vai acompanhar o passo a passo, desde o planejamento do negócio até a entrega desse empreendimento incrível. E quer saber o melhor? Você vai ter acesso a todas as informações e ao projeto completo, desde questões financeiras, cronograma e os produtos escolhidos. Nessa primeira temporada, nós vamos falar sobre imóveis rentáveis. Nós vamos te provar que construir hospedagens com sistema de construção a seco é muito mais rentável, sustentável e rápido do que em sistemas tradicionais. E aqui do meu lado, Helena Rodrigues, a dama do gesso, arquiteta especializada no sistema construtivo Light Steel Frame. Ela vai ensinar pra gente como construir de forma mais eficiente e ter o retorno do investimento mais rápido. E aqui é Miriam Bolson, entusiasta de sistemas construtivos alternativos e que vai estar acompanhando juntamente com você todo o desenvolvimento dessa construção. Não aprendendo só sobre construção a seco, não, mas também sobre hospedagens de curta duração. Acho que a gente já falou demais, né, Helena? Vamos logo começar essa obra? Vamos, que eu tô super animada. Você tá achando que você vê tijolo ou bloco cerâmico por aqui? Não, aqui não vai ter nada desses materiais que você está acostumado a ver em construção convencional. A construção aqui vai ser em Light Steel Frame. Talvez você não conheça, mas a gente está aqui para mostrar isso para você. Antes mesmo da gente falar sobre steel frame, vamos falar um pouco sobre construção a seco? Quando eu falo de construção a seco, eu falo de uma construção que não tem aquela famosa areia, cimento, tijolo, aquela lambança, aquela sujeirada que a gente está acostumado. Pois é, isso aqui não existe. Quando eu falo de um sistema de construção a seco, a gente fala de materiais que são parafusados, colados, encaixados. É um sistema totalmente industrializado. E aí, falando um pouco sobre o steel. O steel, ele nada mais é do que um sistema estrutural. Sabe aqueles famosos pilares e vigas que a gente vê nas construções? No steel frame a gente não tem isso. A gente trabalha com um sistema de paredes estruturais, onde que as paredes que pegam a carga do vento, do telhado, da cobertura, do segundo andar que você tiver na sua construção. Então, a partir do momento que eu utilizo esse sistema estrutural, eu não utilizo mais o cimento, o tijolo que a gente está acostumado. Eu sou basicamente obrigada a utilizar os sistemas de construção a seco. O drywall que você está acostumado, os sistemas de fachada, sistema de isolamento, de cobertura, tudo isso você vai ver inclusive aqui, nessa série. Parte da minha casa é em Light Steel Frame. Eu me apaixonei por esse sistema porque tem menor impacto ambiental, que é muito importante para mim. Saiu muito pouco resíduo da minha casa, enquanto as construções convencionais têm caçambas, né, de resíduo. Além de ser rápido, e também você tem previsibilidade do orçamento, quanto você vai gastar naquela casa. E agora que eu tô morando lá há algum tempo, eu posso te dizer que o conforto térmico e acústico é muito superior a uma casa convencional. Helena, já tenho muitas perguntas para você. A minha cabeça está explodindo, mas vamos para a primeira delas, o retorno do investimento desse empreendimento. Ele vai ser mais rápido, porque a construção vai ficar pronta em poucos meses, com o sistema Light Steel Frame, se comparado com a construção convencional, mas muita gente acha que é mais caro. No fim, não fica elas por elas. Quando a gente pensa nos materiais de steel frame, eles apresentam uma qualidade muito superior, porque todos eles são industrializados. Todos os parafusos da obra têm certificado, todos os perfis, todas as placas, todas as massas, tudo tem garantia. Então a gente tem materiais mais caros e por isso que as pessoas acham que o sistema ele é mais caro. Só que não é bem assim. A nossa verdadeira economia, ela vem o quê? Dos custos indiretos e da nossa mão de obra. E quando a gente fala de custos indiretos, né, são o quê? É o frete, é o canteiro de obra que a gente tem na construção, são as pessoas que fazem a administração, são os EPIs que os profissionais eles têm que estar utilizando, né? E quando a gente fala também da nossa mão de obra, um ponto muito importante, né? Apesar da gente ter uma economia muito grande na mão de obra, isso não quer dizer que o profissional de steel frame ele ganha menos que um profissional de alvenaria. O profissional de steel frame ele pode ser melhor remunerado que o de alvenaria, porém ele sai mais barato na nossa construção.
que ele entrega uma obra com muito mais velocidade. A nossa economia vem exatamente desses pontos. Além disso, a cereja no topo do bolo é que a gente tem uma economia muito grande dos impostos. Quando a gente fala de uma construção industrializada, a gente tem diversos benefícios fiscais. Um desses, por exemplo, é o INSS. Toda vez que a gente encerra uma construção e vai tirar uma BITS, por exemplo, a gente precisa pagar o INSS da obra. E ele é extremamente reduzido quando a gente fala das construções de steel frame. E é isso que, no final das contas, faz a nossa obra ficar lá, ó, páreo a páreo com a alvenaria. Fica basicamente a mesma coisa, viu? Então, se eu entendi bem o que tu tá me dizendo, eu acho que ao longo do tempo a casa fica até mais barata, porque a gente tá falando de maior conforto térmico, acústico, Baixa manutenção. baixa manutenção, exatamente. A gente tá falando de uma casa com uma qualidade muito, muito superior do que qualquer outra de alvenaria, viu? Inclusive, a gente vai mostrar e provar na ponta do lápis todos os custos, como a gente pode ser bem superior na nossa construção de steel frame, viu? Ah, é isso aí, eu quero ver. E olha só, eu vou te falar uma coisa. A gente tem que parar para pensar também que a gente está desenvolvendo um produto imobiliário. E quando a gente junta steel frame com desenvolvimento imobiliário, os dois casam como uma luva no mesmo assunto, viu? Opa, gostei. Então me conta, Helena, o que é desenvolvimento imobiliário? Basicamente, quando a gente fala do desenvolvimento imobiliário, é quando a gente vê uma região e a gente enxerga uma oportunidade de construção naquele local. E aí eu posso pensar em diversos produtos. Posso pensar em hotéis, posso pensar em pousadas, num mercado, num shopping, numa farmácia que seja. E aí a gente começa, né, todo um processo de análise em que a gente calcula quanto que vai custar aquela construção, depois a gente calcula qual é a demanda da região, a gente vê em quanto tempo a gente tem um retorno daquela construção, qual vai ser a lucratividade daquele negócio depois que eu tenho payback. Tudo isso é desenvolvimento imobiliário. E foi exatamente em Miguel Pereira que eu enxerguei uma oportunidade. Miguel Pereira, essa cidadezinha aqui no interior do Rio é um verdadeiro paraíso escondido. Imagina só, montanhas de um lado, cachoeiras do outro e um clima que faz a gente se sentir abraçado pela natureza o tempo todo. Sabe aquele lugar que parece que parou no tempo, mas de um jeitinho bom? É aqui. Casarões antigos, igrejinhas históricas, cada esquina tem uma história para contar. E a comida, meu amigo, é de lamber os beiços. Tem comida típica da região que é uma verdadeira explosão de sabores. Mas não é só isso, não. Aqui o negócio é se jogar nas trilhas, mergulhar nas cachoeiras, andar de bike pelas trilhas. É aventura que não acaba mais. E tudo isso num clima super de boa, sabe? Nada de estresse, só paz e tranquilidade. E tem o Parque dos Dinossauros, que é um dos pontos altos daqui. É tipo voltar no tempo e se sentir parte do Jurassic Park, só que sem perigo, claro. É diversão garantida para toda a família. Sem falar da Maria Fumaça, que eu acho o máximo. Um trem tão antigo ainda tá funcionando. É um passeio super agradável para se curtir. E tem também o famoso Lago Javari, que o pessoal adora fazer caminhadas ao redor, pescar, andar de pedalinho. E é onde fica o nosso terreno. Mas além da localização, o que mais você levou em consideração? Eu acho que quando a gente pensa num terreno, a gente tem que pensar no entorno, né? Então a gente tem um lago, a gente tem essa vista maravilhosa, mas a gente tem que pensar também no momento da cidade. E isso é muito importante. Quando a gente pensa em valorização imobiliária, tem que pensar que é tipo uma onda, assim, né? E você tem cidade que tá, tipo assim, no começo da onda. Ela tá no começo da valorização. E quando eu enxergo o Miguel Pereira, eu tô enxergando bem nesse ponto. Eu tô aqui e eu acredito que ela vai chegar aqui em cima, num topo muito grande. E a construção em steel frame, inclusive, vai ajudar a valorizar os imóveis e toda a região daqui. Helena, mas me explica, o que é o Radier? Por que ele é usado na fundação do Light Steel Frame? Então, quando a gente fala de steel frame, ela é uma estrutura que normalmente é 5 vezes mais leve que uma de alvenaria. Então, isso me faz economizar muito na fundação. E o Radier nada mais é que uma laje. Quando a gente olha aqui no projeto, eu vejo que ela é uma placa. É uma placa apoiada no chão. E aí, no caso dessa casa de 2 andares, a gente está só com uma armadura, com uma ferragem no meio dela. Muitas vezes a gente precisa de 2, uma em cima e uma embaixo. Só que aqui, como a gente é otimizado e muito mais leve, a gente está conseguindo trabalhar com uma só.
Se você quiser olhar aqui, ó, eu tenho um 3D super bacana que dá pra entender bem melhor a estrutura. Ah, que legal. Então aqui eu vejo a minha placa, né, de concreto com a minha ferragem, que é a nossa tela. E inclusive, nesse caso, como a gente tem esse terreno em 2 níveis, a gente teve que fazer essa viga enterrada, né, que é essa contenção enterrada para não ter risco da terra escorrer, que é o que a gente consegue ver, né, aqui que tem um recorte por causa da saída do esgoto, a gente consegue ver esse paredão de concreto aparecendo, né? Então é uma estrutura, né, extremamente segura, mas ao mesmo tempo extremamente barata. E é isso que eu gosto, porque sobra verba para você gastar em várias outras coisas que deixa a sua casa bonita, né? Você usa muito menos concreto, e essa malha que dá resistência. Isso. Eu uso menos concreto e menos aço na minha estrutura do concreto armado. Legal. E aí, sim, quando que fica pronto para vir com os quadros para cá? Tem que esperar curar esse concreto? Isso. O que acontece? De um dia para o outro, a gente já tem uma secagem que dá pra gente caminhar em cima. Mas não dá para fazer a fixação real da estrutura. Então a gente vai fazer uma fixação provisória de toda a armação. E aí depois que o concreto já estiver seco, né, depois daqueles 20 e poucos dias, que é o tempo de cura correto do concreto, a gente faz a fixação definitiva. Mas eles vão estar ali, você faz uma provisória, depois é só fazer, já vai estar armado. Já vai estar pronto, e aí a nossa estrutura é só ficar de pé. E é isso que a gente vai fazer amanhã. E é muito rápido, então. Quanto tempo dura isso? Então, pelo nosso planejamento, a gente vai ter a nossa casa em pé em 1 semana. Caramba, é muito rápido. Isso que é muito legal. 110 metros quadrados em pé em 1 semana, é isso que a gente vai ter. Agora, o que eu acho super interessante também da gente ver é que debaixo do radier eu tenho que tomar todo um cuidado. Por quê? Eu tenho várias instalações, como o caso aqui, ó. No projeto a gente consegue ver as instalações do gás. A tubulação de gás, como a gente tem uma cozinha, aquele estilo americana, sabe? Com aquela ilha no meio e etc. A tubulação de gás vai por debaixo da fundação. Então, antes da gente concretar o radier, tem que tomar todo esse cuidado de passar tudo que é tubo. Gás, água, né, esgoto. Então, a gente tem todos os projetos na obra e por mais que, tipo assim, aqui eu tenho desenho de uma máquina de lavar. Pô, eu já sei onde está a máquina de lavar. A gente já sabe que ela está mais ou menos ali naquela posição onde que vai ser a área de serviço. Então, quando a gente fala do steel, eu preciso ter muita antecipação na hora dos projetos. Não dá para eu ficar fazendo projeto durante a obra. Tem que ter quase 100% dos projetos prontos antes da obra começar. O planejamento é muito importante nesse tipo de obra, então. Você leva um tempo antes de começar no planejamento para fazer isso tudo aqui. Eu falo que às vezes é muito mais importante você gastar mais tempo no planejamento do que na construção. Porque com um bom planejamento a gente consegue fazer igual está acontecendo aqui nesse momento. Eu estou tendo a minha fundação sendo executada e paralelamente eu tenho estrutura. Isso me traz uma economia muito grande de tempo e de dinheiro também. Porque eu não tenho variação no meu volume de pessoas trabalhando. Né? Então não tem gente ociosa e não tem ninguém sobrecarregado. A gente vai fazendo essa balança, criando frentes simultâneas. E não tem nenhum perrengue para resolver na obra, tá tudo aqui, já foi resolvido antes. É, a não ser que algum tubo mexa, viu? Helena, só para entender melhor a economia aqui na fundação de radier de Light Steel Frame. Se fosse alvenaria, como que seria? Então, na alvenaria, normalmente a gente tem as sapatas, que são aqueles blocões de concreto, assim, que ficam bem enterrados e a partir deles nascem os pilares. Só que aqui a gente não tem pilar. As nossas paredes de steel frame são a própria estrutura. Por isso que a gente consegue fazer o radier de 12 centímetros. O peso está dividido, né, nessa estrutura toda, não está concentrado num pilar só. A gente fala que é uma carga linear distribuída. Ah, que legal. E aí, se fosse, essa edificação tem 7 metros. Se fosse a alvenaria, quanto que ia ter para baixo? Basicamente, tem a regrinha que foi pra cima, foi pra baixo. Então seriam 7 metros de buraco lá pra baixo. Caramba, é muita coisa. Então a economia é muito grande mesmo. Quanto será que custaria a alvenaria? Ai, ficaria muito caro. Miriam, tá vendo essa etapa aqui? Essa etapa da verticalização, onde que a gente tá começando a colocar toda a estrutura de pé. Os meninos marcaram no piso onde que a estrutura vai ficar e agora eles têm que casar com os tubos, inclusive. Você tá vendo que é um paredão, né? É um paredão. São 8 metros de comprimento por 3 de altura. Isso é mais ou menos o limite que dá pra ficar, viu? Não dá pra ser muito maior que isso, não. Mas traz muita agilidade na obra quando a gente traz paredes grandes como essa. E a gente já consegue ver como que a casa vai ficar, né? Os quartos, dormitórios, dá pra começar a enxergar os espaços. Dá, vem cá que eu vou te mostrar como é que vai ficar a distribuição da casa. Quero ver.
Ó, pra você ter uma ideia, aqui vai ser a nossa cozinha. Então, por exemplo, essa marcação do piso que eu tenho aqui é onde é o buraquinho pra sair o gás pro nosso fogão. Então aqui a gente vai ter aquela ilha com aquele fogão cooktop bem estilo americano. Integrado. E a pessoa vai cozinhar com esse janelão aqui, ó, uma vista panorâmica pra toda essa paisagem. E logo aqui atrás eu já tenho a minha saída, tá vendo? Da tubulação da minha pia da cozinha. Cozinhou, lavou. E o que vai ser aqui pra trás? Aqui pra trás a gente vai ter uma sala de televisão. Então aqui a gente tem a marcação dos tubos, de onde que é o lavabo, que vai ficar debaixo da escada. E ali a gente tem logo assim a subida da escada. Então aqui vai mais uma parede para fazer essa divisão, do que a escada e do que a sala de televisão. E os quartos vão ficar todos em cima? Todos em cima. No segundo andar a gente vai ter 2 suítes com banheiro incrível, que vai ter inclusive uma banheira, viu? Deixa eu ver se eu entendi então, Helena. Esses risquinhos vermelhos aqui são as marcações das paredes dos cômodos. Eles montam os frames ali e trazem aqui e encaixam. Mas já está sendo parafusado aqui nesse concreto, com esses parafusos? Então, só para você entender, o concreto ele ainda não alcançou a resistência dele. Daqui, sei lá, uns 20 dias ele vai ter alcançado. Então, por enquanto, a gente prende provisoriamente com essa bucha, com esse parafuso, mas a gente já vai colocar ela em pé. Ela já está toda esquadrejada, né? Toda alinhada, certinha, a gente vai fixando ela e vai montando toda a estrutura. Aí em seguida a gente trabalha com um chumbador mesmo, que é aquele parafusão bem parrudo, mas só depois que o concreto secou. Quanto tempo leva para esse concreto secar? Ah, é cerca de uns 28, às vezes 30 dias. Depende muito também da umidade relativa do ar, viu? Mas isso já adiantou muito a obra, tá tudo montado aqui, é só chumbar. Exatamente, a vantagem do steel frame é essa, eu consigo ir acelerando e adiantando algumas etapas. E é diferente da obra de concreto, que eu preciso esperar secar completamente para tirar as escoras, as formas. A gente consegue ir adiantando muito toda a construção. E aquela parte que você falou do projeto, que foi feita toda a hidráulica, encanamento de gás aqui embaixo, já foi previsto aqui nos frames, que eles já foram cortados para ser só encaixados aqui. Quando eles vêm com a parede, eles encaixam. Por isso que é muito importante a compatibilização de projeto. A gente juntar o projeto do steel frame e o projeto de instalações e fazer casar, para o tubo cair certinho dentro da parede. O que eu acho mais legal da construção em light steel frame é a tecnologia. Porque assim, tudo é pensado para durar muito tempo, para não ter manutenção. Esse aço aqui galvanizado já tem uma eficiência ótima, mas em contato com o concreto ele ainda recebe essa camada aqui de manta asfáltica para proteger esse aço, certo? Exatamente, é para evitar que haja uma reação química entre o cimento e a galvanização que está protegendo o perfil. Mas nem tudo é perfeito, a gente está numa obra e um probleminha sempre acontece. Na hora que foi concretado aqui o radier, os tubos se mexeram e esse aqui veio parar no lugar errado. Isso aqui é uma porta, ele não podia estar aqui, o certo era ele estar desse lado. Mas é uma coisa fácil de arrumar também e eu vou te mostrar num outro ponto que aconteceu e já foi corrigido. Aqui aconteceu a mesma coisa, foi só mover o tubo de lugar quebrando o concreto, passou uma massa por cima e daqui a pouco, quando secar, ninguém vai ver o que aconteceu. É minha primeira vez em Miguel Pereira, e eu não sei você, mas além de conhecer paisagens, pontos turísticos, que eu gosto mesmo quando eu viajo, é de conhecer a culinária local. E eu tô aqui no pousada da Dona Dulce, na Dona Dulce, e eu fiquei sabendo que o seu peixinho é maravilhoso. Me conta, qual é o seu segredo aqui? Olha, o segredo é o peixe ser fresco, né, da região, a gente compra peixe aqui na região mesmo, e o coentro, que é o principal tempero do peixe. Ah, você usa coentro, usa bastante coentro aqui. Eu vou experimentar então, vamos ver se é verdade isso aí. Ó, que eu falo a verdade, hein? Divina, Dona Dulce. Adorei. Que eu tô querendo saber, e aposto que você que tá assistindo a série também quer saber, são os custos. Quanto que vai custar essa casa, Helena? Eita, aguarda! Próximo episódio a gente vai ver isso e vai acabar com esse mistério, viu? Então não perde os próximos.